Hoje eu vou te ensinar a montar uma carteira de renda fixa e definir a sua alocação entre produtos pré-fixados, produtos atrelados à inflação e produtos atrelados ao CDI. Porém, nesse vídeo eu não vou falar sobre a escolha entre títulos do Tesouro Nacional ou produtos privados emitidos por bancos ou empresas. Para essa decisão, o que você precisa entender é que se um governo emite uma moeda, como o real, por exemplo, os títulos de dívida mais seguros daquela moeda, no caso o real, sempre serão os títulos emitidos por quem também controla a emissão do dinheiro. Ou seja, os títulos do Tesouro Nacional sempre vão ser mais seguros do que títulos de renda fixa emitidos por outros players privados, como bancos, securitizadoras ou até empresas. Isso acontece porque esses títulos privados carregam consigo o risco da insolvência dessa entidade privada emissora. Mas a discussão desse vídeo é sobre pré-fixados, IPCA ou CDI. Ignorando o risco de crédito, títulos atrelados ao CDI, ou no caso do Tesouro Nacional, o Tesouro Selic, são os mais seguros possíveis. Isso porque eles vão proteger a sua carteira de renda fixa das variações de juros que causam a marcação a mercado e que podem fazer seus títulos oscilarem de valor antes do vencimento. Num cenário de subida de juros, todos os títulos da renda fixa sofrerão com a marcação a mercado. Afinal, se você tem um título que paga 10% ao ano e um mesmo emissor cria um outro título para o mesmo vencimento pagando 12% ao ano, não há por que alguém querer o seu título a menos que você dê um desconto. A marcação a mercado é exatamente esse desconto que busca equalizar os retornos dos títulos disponíveis num dado momento, contanto que esses títulos tenham um mesmo emissor e uma mesma data de vencimento. Esses títulos atrelados ao CDI ou à Selic geralmente têm liquidez, o que quer dizer que podem ser resgatados a qualquer momento. Mas preste atenção, porque existem também CDBs, LCIs ou LCAs atrelados ao CDI que não têm liquidez diária e que só podem ser resgatados no vencimento da dívida. Por via de regra, esses títulos vão acompanhar as variações da taxa de juros brasileira. Então, se você quer um investimento de curto prazo, com garantia de retirar mais do que você investiu, sendo o seu único risco a inflação, a escolha é fácil. Se você não quer lidar com marcação a mercado, se você está investindo para o curto ou médio prazo, a primeira decisão ficou fácil. Os títulos atrelados ao CDI ou à Selic são os mais seguros possíveis e são os que vão caber na sua carteira. Obviamente, o Tesouro Selic é o mais seguro de todos do país, porque você vai estar emprestando dinheiro para o próprio governo, ou seja, o seu devedor é o próprio dono da maquininha de criar dinheiro. Agora, se você vai investir para o longo prazo e você já tem uma alocação em CDI ou Selic para te proteger de uma possível alta de juros, aonde devemos investir? Títulos atrelados ao IPCA, que é a inflação brasileira, ou títulos pré-fixados? Essa pergunta tem uma resposta um pouco diferente, mas ainda é muito simples. Claro que você sempre pode ter ambos os tipos de títulos para mitigar o risco das suas previsões macroeconômicas estarem erradas. Mas afinal, devo ter mais títulos pré-fixados ou atrelados à inflação? Antes de responder essa pergunta, eu tenho que te apresentar a curva de juros do Tesouro Nacional Brasileiro. Aqui no site da Ambima, a gente tem a curva de juros pré-fixada. Os juros pagos pelo Tesouro Nacional para um dado período. No caso, o título vencendo daqui a 174 dias úteis está pagando 13,36% ao ano. O título pré-fixado para daqui a 624 dias úteis paga 12,36% ao ano. Temos também a curva de juros atrelada ao IPCA. Aqui, por exemplo, o título vencendo daqui a 465 dias úteis está pagando a variação do IPCA mais 5,58%. E tendo essas duas curvas, a gente pode subtrair uma da outra para encontrar a inflação implícita para um dado período. Como todos os agentes do mercado sempre querem ter a maior rentabilidade possível, um certo título do Tesouro não vai ficar mais atrativo que outro tipo de título por muito tempo. Então a diferença da rentabilidade entre o Tesouro que tem uma taxa pré-fixada e a rentabilidade real do Tesouro IPCA acima da inflação é exatamente a inflação implícita, ou a inflação que o mercado de renda fixa está dando como mais provável para diversos períodos. Então, se você busca investir para daqui a 544 dias úteis, a gente pode ver que a inflação implícita do período está precificada em 6,39% ao ano. Então, o que acontece é o seguinte: se a inflação efetiva for maior do que a inflação implícita, o Tesouro IPCA
IPCA vai ser o mais rentável naquele período, enquanto se a inflação efetiva ficar abaixo da inflação implícita, o tesouro pré-fixado vai ser o mais rentável naquele período. Portanto, você deve pensar a sua alocação entre tesouro IPCA e pré-fixado em relação à inflação que você espera para a nossa economia. Mas é claro que ao montar uma carteira conservadora, é ideal ter ambos, podendo aumentar o peso de um tipo de título de acordo com a sua convicção na sua previsão macroeconômica. Mas toda essa lógica só se aplica se você pretender segurar o seu título até o seu vencimento. Se o que você está buscando na renda fixa é especular e se beneficiar da marcação a mercado, você tem que considerar a taxa de juros. Se você crê na queda da taxa de juros paga para um certo vencimento, digamos 2030, você deve adquirir esse título, pois se você tem um título pagando, digamos, 12% ao ano, vencendo em 2030, e daqui a um tempo os títulos com vencimento para 2030 estiverem pagando apenas 10% ao ano, os investidores estarão dispostos a pagar um prêmio pelo título que você possui. Caso você esteja certo na sua previsão e no futuro um título de um mesmo emissor pagar 10% até 2030, o seu título vai se valorizar. O mesmo também vai ocorrer com o título IPCA mais 5 que no futuro esteja pagando IPCA mais 3. Porém, nesse caso, a variação da inflação implícita pode te prejudicar, tornando esse movimento mais complexo. Então, se você quer especular com a queda da taxa de juros, você tem que procurar os títulos pré-fixados. Se estiver montando uma carteira e pretende manter os seus títulos até seu vencimento, dê mais peso ao tipo que lhe dará mais benefícios de acordo com a sua previsão para a inflação brasileira. E no curto prazo, ou para evitar a volatilidade da marcação a mercado, busque Tesouro Selic. Só para esclarecer as coisas e facilitar o seu entendimento sobre a alocação, eu vou dar alguns exemplos mais concretos. Por exemplo, vamos pensar num investidor conservador que vai reservar 40% da sua alocação em renda fixa para o Tesouro Selic e dividir os outros 60% da seguinte forma. Nesse cenário imaginário, a inflação implícita é 4%, mas a previsão do nosso investidor é de uma inflação média de 5% até o vencimento do seu título. Então, ele pode ter 35% da sua renda fixa em IPCA+, e os últimos 25% em pré-fixados, além, é claro, dos 40% já definidos para o Tesouro Selic. Ou, se ele estiver muito confiante da sua previsão, ele pode ter 40% em Tesouro IPCA, 20% em Tesouro pré-fixado e, mais uma vez, os mesmos 40% no Tesouro Selic. Tudo depende do quão confiante se está na sua previsão e do risco que você está disposto a assumir. Mas não se esqueça, a sua alocação sempre deverá depender do seu apetite de risco, da sua situação financeira e da sua estratégia. Existem investidores que buscam na renda fixa apenas a segurança, e um investidor desses pode ter apenas Tesouro IPCA para garantir um retorno acima da inflação e um pouco de Tesouro Selic para ter uma liquidez, mantendo o resto do seu portfólio na renda variável, por exemplo, em busca de retornos maiores. Não existe fórmula mágica para a construção de portfólio, mas é importante entender quais classes de ativos vão se beneficiar de diferentes cenários e quais se adequam mais às suas perspectivas e sua estratégia. Espero que você tenha aprendido um pouco com esse vídeo. Não deixe de comentar o que achou, se aprendeu ou se ficou faltando informação. Se gostou, não esqueça de dar aquele like, se inscrever no canal e até a próxima!